Minha sede consumo. Receber. Divulgação do autismo para as pessoas que não têm contato com o autismo. Oi pessoal, eu sou a Heloísa, mãe do Pedro, um menino de 7 anos que tem autismo. Hoje eu trouxe o Gustavo, que é o pai do Pedro. E aí pessoal? A gente vai falar um pouco sobre a importância do Dia Mundial do Autismo. Antes da gente começar, eu queria pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, porque agora a gente vai começar uma série de vídeos que tem bastante conteúdo legal para vocês. A gente vai mostrar bastante o Pedro aqui e os próximos vídeos estão bem legais. É verdade. Então se inscreve e ativa o sininho para ser notificado para os próximos vídeos. Nós temos recebido várias dúvidas, tanto sobre o Pedro ou sobre o autismo. A gente quer aproveitar nesse vídeo e fazer um link das dúvidas com a importância da divulgação do autismo para as pessoas que não têm contato com o autismo. É muito importante todo mundo entender um pouco como é que funciona, a gente falar sobre isso, porque abre portas para que as pessoas que não têm um autista na família, que não conhecem o que é o autismo, consigam entender um pouco mais sobre esse mundo. A gente quer ir um pouco além. Falar também não só sobre o autismo, mas sobre o respeito com as pessoas. É muito comum, às vezes, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente ter contato com algumas pessoas que não conhecem o mundo autista. E aí eles chegam pra gente e fazem algumas perguntas, como por exemplo, mas como é ser autista? O que ele não faz? Ele vai conseguir ser um menino normal? Ele é agressivo? Ele não é agressivo? Porque eu tenho um amigo que o filho é autista e não sei o quê. A gente sabe que o autismo é um guarda-chuva grande com uma série de coisas embaixo. Cada criança tem o seu espectro, a sua forma de lidar com isso. E a gente acha que o importante não é só respeitar porque, porque esse não é um autista agressivo, ou porque esse é e tudo mais. Na verdade, tem que conhecer. Quanto mais as pessoas conhecerem sobre o espectro, eu acho que melhor vai ser o entendimento deles sobre essas pessoas diferentes. Que na verdade não é nada mais do que isso. Assim como existem pessoas por aí que têm uma série de toques, uma série de coisas, são transtornos que são obviamente em graus diferentes, mas são transtornos assim como transtorno do espectro autista. Tá chegando agora o dia 2, o Dia Mundial da Conscientização do Transtorno do Espectro Autista. E isso vai trazer pro pessoal bastante informação, então a gente tem que aproveitar essas datas, né? Obviamente que a gente cuida dos autistas todos os dias, né? Nós somos pais. Vocês que estão aí do outro lado que também tem contato, tem um primo, tem um sobrinho, sempre tem alguém que conhece alguém que tem o espectro. Mas essa data é importante para quem não tem, né? Para que conheça, para que entenda, para que quando veja uma criança ou até mesmo um jovem adolescente com ecolalia pela rua, para que entenda o que aquilo é e que aquilo não traz efetivamente algum perigo. Tem muitos casos e casos em que a família ajuda, casos em que a família não ajuda, depois que fica sabendo não quer contato. Existem casos em que os pais têm condição de cuidar e dar uma assessoria para a criança. A família abandona e aí fica a mãe sozinha cuidando da criança e ela sem condição. Isso influencia muito no como a criança vai se desenvolver. Existem também os casos em que, como o autismo é um espectro, os casos bem leves, onde você só vê traços. De repente a gente vê algumas pessoas que têm traços que são diferentes e passam a vida inteira sem saber se é autista ou não. É classificada como ter manias, mas de repente ela pode ser um autista. Como também existem os casos de autista severo, e aí são muito sensíveis, têm uma sensibilidade muito forte, né? Tanto no corpo como na mente também, porque a cabeça deles a gente tem a impressão que não para, né? E esses que são mais severos, se não forem tratados, aí acaba que é mais difícil a convivência mesmo, né? Por isso que as pessoas têm essa... O importante, na verdade, é se informar, é conhecer, entender um pouco mais, inclusive com cada caso, é um caso, obviamente, mas para não ter preconceito, né? Acho que a principal forma de não ter discriminação, de não ter preconceito, é o conhecimento. Pedro, ele tem um círculo de pessoas em volta dele que amam muito ele, isso é gratificante, a gente vê desde tratamento, escola, até alguns amiguinhos, pais de amigos que vêm ajudar e tudo mais. Então, assim, não é o caso do Pedro, mas algumas vezes, quando faz uma viagem, quando faz alguma coisa, a gente percebe que existem algumas pessoas que se incomodam com algumas coisas do transtorno, né? Algumas coisas do espectro do autista. Então, por exemplo, quando ele tem uma ecolalia, quando ele tem um flap, alguma coisa assim, isso às vezes incomoda as pessoas. Eu acho que, na verdade, essa parte de incomodar, ela acaba sendo porque eles não sabem o que é aquilo. Então, a falta de conhecimento, né, acaba atrapalhando. Hoje em dia existe até um certo
uma certa gíria que se fala quando a pessoa é muito quieta, fala que ele é um autista. Na verdade, não é só isso, né? O autista não é ou uma pessoa muito quieta ou uma pessoa muito agitada, né? Então ele é muito maior do que isso e acho que é importante, a importância desse dia 2 agora de abril é justamente isso, é trazer para quem não tem os autistas próximos deles, para conhecer um pouco mais sobre como é uma criança autista, como é um adulto autista, a capacidade deles, eles têm uma capacidade de foco muito grande e às vezes eles trabalham, eu conheço pessoas que trabalharam comigo já, que tranquilamente se colocar o formulário que a gente responde do Pedro para identificar se ele tem traço autista não, aquela pessoa, com certeza alguns itens do formulário ali, ela estaria se encaixando como autista. E ela tem 40 anos, ela consegue ter uma vida plena, saudável, ela tem algumas limitações, né, normal, mas isso não impede de viver. Então, assim, ele tem uma vida considerada normal, inclusive para ele. O importante é conhecer, é entender, para que a gente saiba melhor lidar com isso. Eu acho que o mais importante de tudo isso, né, a gente conversou bastante, a gente falou bastante coisa, mas é o respeito que a gente tem que ter pelas outras pessoas, né. Você pode ter brincadeiras, você pode ter algumas coisas, mas tomar cuidado para não ofender e assim até mesmo não julgar, né. Então às vezes você vê uma criança que está fazendo flap, você vê uma criança fazendo ecolalia, ou até mesmo você está vendo uma criança ali que tem uma outra deficiência, sei lá, uma criança tem um encurtamento muscular, alguma coisa assim, às vezes a gente... Não existe só o autismo. Deficiência visual, existem outras auditiva, que também não aparece. Ou então, às vezes, a criança só tem um déficit de atenção, mas ainda assim precisa ter muita paciência. Eu acho que o intuito de tudo isso é o respeito com as pessoas. O respeito, tentar entender e se colocar no lugar do outro. Eu acho que já é um começo para que a gente tenha uma boa convivência entre sociedade e inclua, né, todo mundo seja incluso, porque os deficientes também fazem parte da sociedade. E é isso, gente. Não julguem, não se cobrem, não cobrem tanto das pessoas. Ah, ele é assim porque a mãe não fez isso ou aquilo. Ele é assim, gente. Ele é assim e ele sempre vai ser assim. Então, é isso. Se eu tiver que passar alguma mensagem para vocês, não julguem. E se aceitem com seus filhos como eles são. Para que a gente tenha uma sociedade melhor, tem que partir daí. Sem julgamentos, porque isso já é coisa do passado, hein? Um beijo pra vocês. E o Pedro tem um recadinho pra te dar. Assim, respeite a diferença. Igual. Beijo. Não é pra você fazer mais isso aí. Faz aqui. Ó.